tudo bem? Sou professora Ana Lúcia de Ciências. Vamos mais uma aula muito interessante. Hoje nós teremos a aula de número 22, tudo bem? O eixo de hoje, Terra e Universo, e o conteúdo de hoje, a Lua, satélite da Terra, tudo bem? A habilidade que eu preciso desenvolver hoje com vocês. Perceber as relações existentes entre as informações e os conhecimentos adquiridos e desenvolvido pelos cientistas e o estabelecimento de conceitos e teoria. Agora é hora de estudar. Vamos lá? Vamos lá? Hoje nós vamos estudar a Lua, que é o satélite natural da Terra. É um assunto bem interessante. E aí, para nós iniciarmos essa conversa, né, com as ciências e a questão de estudar essa Lua maravilhosa que nós temos no nosso sistema solar, eu coloco aqui para vocês o que é a Lua. Vamos ver o que é a Lua? Lua é um satélite da Terra e é um satélite natural, tá bom? Natural por quê? Porque ele teve uma formação muito de uma situação de fenômenos naturais. E orbita a Terra praticamente desde a sua formação, quer dizer, desde que a Terra foi formada, essa imagem que eu trago para vocês da Lua, né, que é um satélite, e desde que a Terra foi formada, a Lua também tem uma teoria que deu origem a esse satélite natural. Vocês observam a Lua muito na condição de observar o céu à noite, tá bom? Manifestação da Lua, ela aparece muito na hora do entardecer, à noite. Por quê? Porque a Lua, ela não é uma estrela, tá bom? Ela reflete a luz do Sol. Então, por isso, ela é um satélite natural, mas não é uma estrela. E aí eu explico para vocês, olhando aqui a Lua, esse satélite natural da Terra, eu coloco para vocês como que esse satélite se originou. Qual foi a origem da Lua? Por que que ela orbita, né, o nosso planeta Terra? Por que será? Vou mostrar para vocês qual é a hipótese que explica a formação da Lua como satélite natural do nosso planeta, tá bom? A origem da Lua, vou mostrar para vocês, é uma hipótese de que grande impacto quer dizer coisas que se colidiram no universo. Um corpo nomeado por Theia colidiu com a Terra no final da sua formação, quando a Terra estava se formando. Soprando, quer dizer, indo muito de encontro a alguns detritos rochosos, de forma que alguns desses detritos entraram em órbita e mais tarde se aglomeraram, quer dizer, se formaram, e aí dando essa origem à formação da Lua. Essa é uma das teorias que explicam a formação desse satélite natural. Tudo bem? E aí eu trago a próxima imagem para vocês entenderem melhor o que diz essa teoria. Se vocês observarem nessa imagem, vocês vão observar ali que tem uma esfera chamada Theia e tem a Terra fazendo a sua rotação, fazendo o giro em torno do seu eixo. Olha, observe o próximo passo da Theia, ela se aproxima da Terra e ela entra em colisão, ela confronta, ela bate no nosso planeta. Batendo no planeta, como a Terra está fazendo a rotação em velocidade, girando, faz o quê? O atrito da Terra com a Theia colide para uma distância desse material que originou a Lua. Aí você vê na última imagem ali, a Terra continua em órbita, ela não parou o seu giro, mas a Lua ali, por esses fragmentos, ela começa a aparecer nessa imagem que eu coloco para vocês, tá bom? E vocês veem que ela entra em
órbita. Vocês estão vendo uma seta que começa a dar uma sequência da vida da Lua, desse satélite natural, orbitando o nosso planeta. Tudo bem? Dando mais uma sequência para eclipse lunar, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. O que é uma eclipse lunar? É algum fenômeno que acontece com a Lua, mas ele se define como um processo de encobrimento. Ele cobre a Lua pela sua sombra, ela cobre toda a Terra durante um curto período de tempo. Se você olhar a imagem, você vai observar que nós temos aqui o Sol, estão vendo de amarelo? Tem a Terra e nós temos o satélite que está orbitando a Terra, a Lua. Uma eclipse lunar é quando a luz do Sol é totalmente coberta pela presença do nosso planeta e a Lua fica totalmente no escuro. A eclipse lunar, ela vai ser um tema da nossa próxima aula. Eu vou explorar todo esse assunto, mas para hoje eu gostaria que vocês entendessem que esse fenômeno, ele se dá numa condição onde a Terra cobre toda a luz vinda do Sol para a Lua e ela fica numa eterna umbra, numa escuridão, tá bom? Ela fica escura, ninguém consegue observar a Lua. E aí, avançando mais um pouquinho, o que trata esse fenômeno? Trata-se de um fenômeno ocasional, ele é previsível, os astrônomos, eles preveem, a astronomia estuda, ela sabe quando vamos ter uma eclipse lunar, nós somos avisados, né? Esse fenômeno, ele é previsível, ele é muito estudado. E formas aparentes dependerão da posição do planeta em relação ao seu satélite natural. Foi o que nós conversamos. Vamos observar essa imagem. Vocês observam que o Sol, a Terra e a Lua estão no mesmo alinhamento, estão na mesma direção? Quando isso acontece, é uma manifestação da eclipse lunar. Isso quer dizer que esse nosso satélite aqui, a Lua, ela fica totalmente encoberta pelo nosso planeta Terra do Sol. Então, não tem como ela manifestar qualquer luminosidade. Ela fica na umbra, ela fica numa escuridão, tá bom? Isso é eclipse lunar. Vamos observar uma imagem que vai esclarecer muito isso? Vamos lá? A eclipse lunar, imagine que você pegou uma bola, tá bom? Uma bola e acendeu uma lanterna. Quem é a lanterna? O Sol. Quem é a bola? O nosso planeta. A sombra que irá se formar atrás da bola terá uma parte mais clara e uma parte mais escura. Se você observar a parte que fica totalmente escura, tipo um cone, é justamente lá que está a Lua, tá bom? E é eclipse lunar. Isso aqui mostra para vocês que quando o Sol, o planeta Terra e a Lua estão na mesma linha, acontece o fenômeno eclipse lunar. Eu exploro na próxima aula mais esse fenômeno, tá bom? E aí, avançando mais um pouquinho com a eclipse lunar, a parte mais escura, que terá a formação de um cone, é um cone. Imaginem aí a casca do sorvete, lá no finalzinho que está escuro, tá bom? Esse cone é justamente a parte mais escura desse processo. É justamente onde está a Lua. E aí fica um formato de um cilindro próximo ao Sol, mais próximo à Lua fica esse cone. E aí o cone que a gente observa é totalmente escuro. Então esse é a eclipse lunar. Avançando mais um pouquinho, a região mais clara é chamada de penumbra. Você pode observar aí, penumbra, a região mais clara, e a mais escura, ela é chamada de umbra, tá bom?
parte que não recebe nenhuma luz, é completamente escura. Então, nessa imagem, aonde você visualiza aqui, ó, tá vendo? Esse cone aqui é justamente a parte mais escura. E essa parte mais escura é aonde justamente a lua está. Então, não tem como passar nenhuma luz do sol. E aí, é por isso que acontece a fase. Vamos avançando mais um pouquinho para as fases dessa lua? Vamos lá? Vocês já tiveram a curiosidade, 6 cientistas, estudantes de ciências, tiveram a curiosidade de observar no céu que esse satélite natural do nosso planeta, ele tem fases que ele se manifesta diferente forma da lua? Observem. Se vocês não têm esse hábito, observem a partir de hoje. Tentem colocar num caderninho, anotando hoje, dia 9 de novembro, qual é a fase que nós estamos da Lua. E aí você vai desenvolver e entender todo esse processo de giro que a Lua faz e por isso que ela se manifesta em várias fases, tá bom? Representam os diferentes aspectos que vemos no satélite natural da Terra ao longo de um ciclo. Você vê aí que eu estou mostrando na imagem. Lua nova, né? Quarto crescente. Fazes uma fase, vem a lua cheia. Quando você vê a lua cheia, você vê que ela é toda iluminada. Justamente, porque ali ela recebe toda a iluminação do sol. Aí vem o quarto minguante, é quando ela vai diminuindo, né? E vem uma outra fase, e depois da fase minguante vem a lua nova. E a lua nova, observem que ela não aparece nenhuma luminosidade. Tá bom? Aqui na lua nova, o sol totalmente fica ofuscado. Ele não consegue emitir nenhuma iluminação para a lua. Então, se faz presente essa lua que não tem brilho, não tem luz. E aí a fase da lua nova, tudo bem? Avançando mais um pouquinho, as fases da lua. Isso acontece em virtude da variação da sua posição em relação ao nosso planeta e o Sol, né? Foi o que nós conversamos. Tudo que acontece com o satélite Lua tem muito a ver da posição, da variação da posição do Sol e o nosso planeta. Por isso que acontece essas fases da Lua, né? Tem um momento que ela está muito cheia de luminosidade, mas vão existir fases, dependendo da posição do Sol com o nosso planeta, que a nossa Lua está totalmente apagadinha. Ela não tem nenhuma luminosidade, ela não reflete nenhuma luz do Sol. Porque a Lua, ela não é uma estrela, então ela não tem luz própria. Ela só apresenta essa luminosidade porque ela justamente emite a luz que vem do Sol. Então, se o Sol não chega até a Lua fica sem essa luminosidade. Tudo bem, senhores cientistas? Avançando mais um pouquinho, as fases da Lua. Vamos estudar bem essas fases da Lua? Vamos tentar entender e ver quais são as características dessas fases da Lua? A Lua tem muitas fases, mas aqui nós vamos estudar apenas 4 fases, tá bom? Lua nova, crescente, a cheia e a minguante. E aí, eu apresento para vocês aqui esse cenário maravilhoso, tá bom? Nós temos um cenário aqui maravilhoso. Eu tenho a lua nova, que eu falei para vocês, tenho a quarta crescente, tenho a lua cheia, tenho a minguante e tenho a lua nova. Tudo bem? Vocês veem que são fases que vão passando. E a diferença muito grande é a lua cheia. Ela fica muito iluminada, totalmente iluminada. E a lua nova, ela é uma lua nova que começa uma nova fase, mas ela não emite luz. Ela fica apagadinha no céu,
tá bom? Essa é a grande diferença. E aí eu quero avançar com vocês, caracterizando cada fase. Vamos lá? A primeira fase que eu gostaria de mostrar para vocês, observem. Todo pesquisador, cientista, ele é observador. Observem, a lua crescente, ela está crescendo, também chamada de quarto crescente. Surge no céu com a metade iluminada, né? Você vê aí que a esfera toda, ela não está preenchida toda clara, toda luminosa. Ela tem parte dela, né? Ela está tentando chegar lá. Então, ela é chamada de uma fase crescente, ela está crescendo. E a próxima que eu mostro para vocês ainda é uma lua crescente, mas também é cerca de 7 dias e meio que essa lua crescente vai se tornando e vai chegar a ser uma lua nova. Aparece como um meio círculo, ela não fica totalmente completa o círculo, iluminado, que vai aumentando até virar uma lua cheia. Quando chega, aqui eu estou mostrando para vocês ainda que está crescente. A próxima que eu quero mostrar para vocês, que é a próxima lâmina, é a lua cheia. Vocês estão vendo aí? Fantástico, é quando ela está totalmente iluminada. Toda a esfera dessa lua tem luz. E aí também ela é chamada de plenúlio, né? É uma coisa bem científica. Quando a lua se encontra em oposição ao sol, passados os 15 dias da lua nova, ela aparece como um círculo completamente iluminado. Então, se ela está completamente iluminada, ela é conhecida como a lua cheia. Você observa que ela está totalmente tomada pela luz, né? Porque ela está em oposição ao sol. Então, ele tem total participação na luz que ele está emitindo. A próxima lua é a lua minguante. Depois da lua cheia, vem a lua minguante. Quando está minguante, também chamada de quarto minguante, que é após a lua cheia, a parte iluminada da lua vai diminuindo gradativamente. Você observa que aquele círculo que estava totalmente iluminado, ele vai minguando e vai ficando um pouquinho mais claro, ficando uma parte grande mais escura. O aspecto da lua é de um semicírculo, né? Voltado para o leste. E aqui eu mostro para vocês. Vocês estão vendo que ela está em semicírculo e ela está a luminosidade muito voltada para o lado leste. Já é uma outra fase da lua. E aí eu avanço para vocês, depois dessa fase minguante, né, que ela vai diminuindo, vem a próxima fase, que aqui é a lua nova, também chamada de novo lúnio. Acontece quando a lua está praticamente entre o sol e a terra. Sendo que nesta fase a lua não é visível. Você olha, você diz, poxa, mas nós estamos sem lua? Não, nós não estamos sem lua. Ela está lá, só que ela não está conseguindo emitir toda a luz refletida pelo sol. Aí você diz assim, ela não é visível às pessoas da Terra, mas ela está lá. Já que parte da iluminada pela lua está para o lado oposto da Terra. Então, ela fica só uma coisa muito que precisa prestar muita atenção, né? Ela não se faz muito iluminada como a lua cheia, mas ela é a lua nova, tá bom? É uma das fases da lua. Avançando mais um pouquinho, a lua e a terra, a lua anda em volta da terra, tal como a terra anda em volta do sol, tá bom? Então, eles caminham junto, esses satélites. O tempo necessário para que a lua complete um giro ao redor da terra é de aproximadamente 27 dias. Avançando mais um pouquinho, a lua e a terra, a lua também possui, como a terra, um movimento simultâneo de rotação e translação, que foi o movimento que nós conversamos na aula passada. Você acredita que o homem foi à lua?
Você acredita, pequeno cientista? Foi, tá aí a imagem, né? Em 1969, faz um bocadinho de tempo, né? O homem foi à Lua, ele deu pegadas na Lua, né? Ele andou à Lua. Eu mostro a próxima imagem para vocês. Nós tivemos várias pessoas, não foi só um, né? A próxima imagem vocês veem aí, mas nós tivemos pessoas muito importantes que foram até a Lua e se identificaram, e por isso tem muito estudo hoje sobre a Lua. Então, o homem foi à Lua. A próxima imagem que eu mostro para vocês é para registrar a presença desse homem à Lua. Vocês veem mais ao fundo desse cenário o nosso planeta Terra. E onde ele está pisando na Lua, né? Vamos para o nosso exercitando da aula de hoje. Vamos lá, crianças? Vamos lá para o nosso exercitando, crianças? Agora, muita atenção, tá bom? É tudo sobre o que nós conversamos hoje. Primeira questão. Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente no cone de uma sombra projetado pela Terra. Em geral, sendo visível a olho nu. Isso ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento. Eles estão no alinhamento perfeito, estando a Terra no meio destes outros dois corpos, tá bom? O texto aqui, ele indica que ocorre um fenômeno. Que fenômeno é esse? Tá bom? Eu ainda trouxe uma ilustração. A letra A, eu coloquei como uma opção estrela cadente. Letra B, eclipse. Letra C, nascer da lua. E letra D, elipse. Observem bem a imagem para vocês responderem essa questão. Eles estão alinhados, estão em alinhamento. Qual será a alternativa correta? Na segunda questão, eu pergunto para vocês. Na fase da lua nova, observe o céu e perceberá que esta fase ocorre quando a lua está praticamente entre o Sol e a Terra, sendo que nesta fase a lua não é visível para as pessoas da Terra, já que parte iluminada da lua está para o lado oposto da Terra, ok? Esse texto, ele sinaliza o quê? Aponte a fase da lua que apresenta esta característica. Prestem atenção no texto. A opção A, eu coloco para vocês, lua cheia. A opção B, lua minguante. Opção C, lua nova. E a opção D, lua crescente. Qual será a opção que o texto lá sinaliza? Vocês vão ter um tempinho para fazer de novo as leituras e tentar resolver essas questões. Tudo bem? Eu aguardo.
Vamos lá? Vamos resolver essas questões? Vocês conseguiram? A primeira questão. Há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente no cone de sombra projetado pela Terra, em geral, sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos, né? Esse era o texto. E aí eu perguntei para vocês, o texto indica que ocorre um fenômeno. Que fenômeno é esse? Vamos lá? Vamos aqui. O Sol, a Terra e a Lua estão completamente alinhados. Que fenômeno é esse? Estrela cadente? Eclipse? Nascer da Lua ou uma elipse? O que vocês marcaram? Vamos ver. Aqui é o fenômeno chamado eclipse lunar. A Lua fica totalmente coberta pela nossa Terra. Vamos lá? Vamos lá? Muito bem. O nome desse fenômeno, eclipse lunar. A Lua fica totalmente coberta pela nosso planeta Terra, sem nenhuma iluminação. Segunda questão. Vamos lá para a segunda questão, crianças? Na fase da lua nova, característica da lua nova, observe o céu e perceberá que esta fase ocorre quando a lua está praticamente entre o Sol e a Terra, sendo que nesta fase a lua não é visível para as pessoas da Terra, já que parte iluminada da lua está para o lado oposto da Terra. Tá bom? Então, a lua nova, vamos lá ver como é que é essa lua nova. Eu coloquei aqui as opções para vocês. A lua nova, observe a imagem que eu trouxe para vocês da lua nova, né? Ela está totalmente coberta, ela não apresenta nenhuma luminosidade. Então, aponte a fase da lua que apresenta esta característica. Lua cheia? Não, lua cheia é essa daqui, ó, totalmente iluminada. A lua minguante, olha só qual é a lua minguante, né? Ela está, de uma certa forma, fazendo uma fase para outra lua. E a lua crescente é essa aqui. Então, o texto diz que é a lua nova. Ela não tem totalmente uma iluminação, pode ver. Ela se apresenta totalmente escura, não dá para ver a olho nu quem está no planeta Terra. Então, esta fase é a fase da lua nova. Vamos ver aqui, muito bem, gabaritaram as duas questões, lua nova. Vamos para o nosso resumo do nosso conteúdo de hoje, vamos lá? E aí, crianças, gostaram da aula de hoje? Como é bom saber as fases da Lua, né? Ter esse olhar para o céu. A Lua, ela é o satélite natural, tá bom? Da Terra. Se formou de uma forma muito natural. Consiste de um corpo rochoso com 46 quilômetros de diâmetro. Ela é muito grande. Quase um terço do tamanho da Terra, mas ela consegue ser visível pelo planeta Terra, onde nós estamos. A distância média da Terra à Lua é de 384.400 quilômetros, né? A gente tem uma imaginação de uma coisa bem distante, mas nós já conseguimos sair do planeta Terra e chegar até o satélite natural, a Lua, tá bom? Eles estão longe, distante, mas conseguiram, de uma certa forma, chegar até a Lua. Aí, avançando mais um pouquinho no nosso resumo, não existe água e nem vulcões, porque, ao contrário da Terra, a Lua tem parte mais interna
em estado muito sólido, não apresenta magma. Magma é um líquido muito quente que existe no centro da nossa Terra. E a Lua não tem água e não tem essas condições que a nosso planeta Terra tem, tá? Ainda estão pesquisando as condições que essa Lua pode ter. Mas há muitas crateras. O que são crateras? São uns buracos, né? Ela é muito cheia de cratera, geralmente formadas pelo impacto de corpos celestes. Então, aonde esses corpos celestes, no movimento da Lua, conseguiram atingir esse satélite, formaram crateras, formaram buracos, tá bom? E as colisões derreteram as rochas e formaram lavas, né? Que esfriaram e aparecem como áreas escuras na Lua, chamadas marés, tá bom? Então, na Lua, tem alguns pontos que tem uma escuridão, mas é por conta dessas colisões que a Lua teve com outros satélites naturais mesmo ou não do nosso universo. E aí, vamos para nossas considerações finais. Vamos lá? Aqui nas nossas considerações finais, né? Aqui são recomendações para os pais e responsáveis das nossas crianças. Nós ainda estamos nessa condição de estarmos em estudo em casa com aulas remotas. E aí seus filhos, né, os nossos alunos, estudantes, nós contamos muito com o apoio de vocês, de fazer com que eles fiquem permanentemente nesse clima de estudo, né? Trazer para eles um ambiente favorável e trazer para eles uma condição de que eles se mantenham na pesquisa e estudando. O estudo das ciências, ela exige outras leituras. A nossa aula de hoje, eu recomendo, senhores pais e responsáveis, que peguem os apontamentos, os cadernos e façam de novo as leituras com as nossas crianças, tá bom? Então, essa é a nossa recomendação. E aí, para ajudá-los mesmo a estar nesse ritmo e no interesse pelos estudos, porque é dessa forma que nós vamos conseguir vencer toda essa situação que nós estamos vivenciando hoje, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. Então, nós pedimos muita ajuda e colaboração de vocês. Vocês não sabem a importância que vocês têm nesse momento, né, para as nossas crianças se tornarem e avançarem no seu futuro e nessa caminhada de estudo. Então, aqui nós pedimos que vocês nos ajudem nessa caminhada, nessa empreitada de manter as nossas crianças nessa dinâmica de estudo, de interesse pelo estudo, tá bom? E aí não só para ciências, mas em todas as áreas. Eu já estou aqui pesquisando a nossa próxima aula. E aí eu só peço que todos fiquem com bastante saúde e que nós vamos, com certeza, nos encontrar na nossa próxima aula. Então, tchau, crianças, estudem.